Amém. Povo abençoado, a hora agora, 12:37 a.m. meia-noite e 37 da manhã, no meio da noite. I have for a long time E eu, por muito tempo, desired and longed desejei e to come to ansiei you vir again, até vocês that we novamente, may talk about the para que glorious coming of the pudéssemos Messiah, falar the a main respeito mission, da gloriosa the vinda do main mission Messias, for which the a Lord missão Almighty principal has launched this para a entire qual o visitation on the Senhor earth. Deus Todo-Poderoso The lançou reason the toda Lord esta is doing visitação na everything, He terra, has not a reserved razão pela anything, qual o Senhor está fazendo is de the tudo e glorious não coming está of the Messiah. reservando nada, é a And we have gloriosa seen that vinda life do on this earth is Messias. very temporary, E nós vimos que a vida is nessa in terra é fact muito uselessly temporária. Na temporary. verdade, é And the Lord inútil e urging temporária. every single E o person Senhor está of clamando para understanding cada to receive pessoa que Christ tenha and begin to entendimento, focus, prepare for receba Cristo e the comece bigger, a the focar e se greater, preparar para the o coming maior, eternal kingdom of God Almighty. vinda do eterno Now, reino do Deus I Todo-Poderoso. have wanted for a Agora, long time to come to you, but por the muito missions have been tempo eu quite busy. desejei vir até vocês, It's been mas as quite missões foram very muito tight, ocupadas, tem sido intensive. muito apertado e But I've wanted intenso, always to come mas to eu you queria sempre so that vir we até can vocês para que again possamos tighten novamente this conversation estreitar around the esta glorious coming of the conversa Messiah, ao the redor conversation da gloriosa vinda do on the Messias, glorious coming a of the conversa a Messiah, respeito da that we gloriosa may be vinda do able Messias, to para que well possamos understand what the Lord is entender bem instructing o que o Senhor está this time instruindo neste in the life tempo, of the na earth vida da and in the life terra of the church. e na vida da As we have igreja. seen that Como on nós every vimos occasion, que em when cada the Lord ocasião, Almighty quando o speaks, Senhor there is Todo-Poderoso so much fala, that há is so hidden tanto and que concealed é that escondido e requires His oculto que requer revelation, a sua that when He revelação, reveals, e que quando then ele we will get to revela, understand então nós better podemos why He spoke entender the way He melhor did por que ele and falou da what forma He como spoke, falou e o que foi que ele what He falou. spoke and why He did O que ele the está way He falando e did. por que ele o fez da forma como fez. And E many across the nations, the muitos, missions we've been to, através we've das had the Lord nações, as missões que chipping nós in, estivemos, nós talking, vimos o Senhor advancing the falando, profile of this avanço, conversation on the glorious o, coming of the Messiah o perfil desta and conversa da the gloriosa requisite vinda do instruction on Messias preparedness, e as preparation instruções to prepare for the requeridas glorious return of para the se Messiah. preparar para a preparação And para o so glorioso this is a very, retorno very do important thing. Messias. Então And the este é um Lord has tempo backed muito it up importante e with o a lot Senhor of tem power, apoiado isso com tremendous muito power, poder, and lot of tremendo poder, authority muita and power. autoridade e poder. He has backed it up with Ele that tem apoiado in this e conversation. empoderado So, esta conversa. Então, now, with agora, everything that the Lord has com spoken, tudo que o I just Senhor wanted falou, to again eu queria reemphasize certain very novamente important aspects of the reenfatizar conversation alguns aspectos that they muito may importantes remain da indelible, conversa remain strong in para our que eles minds, permaneçam indeleves because e when the Lord fortes nas speaks, nossas mentes, every time porque He quando o speaks, Senhor fala there e is a toda vez que Ele particular fala, emphasis He makes há on uma particular ênfase instruction. particular que Ele faz em Now, uma Revelation instrução chapter 3 específica. Agora, offers us such a Apocalipse, powerful platform to be able capítulo 3 to nos engage oferece what the Lord uma is saying right plataforma now muito poderosa and para to nos receive engajarmos com o His que o due Senhor está instruction. dizendo agora e And we have recebermos a handled devida the instrução. church in Philadelphia again Nós and again, lidamos because com a that is the igreja em church the Lord spoke Filadélfia to me vez about in the após dream, vez, porque foi desta even how igreja He que o Senhor spoke, falou comigo no including sonho, through the reading porque of this quando Ele particular falou, incluiu scripture a leitura on the church desta in escritura em Philadelphia. And then particular you sobre a see that igreja the em Lord showed me Filadélfia. the New Então Jerusalem, você vê que o Senhor me mostra a the Nova home of the Jerusalém, righteous. o lar dos So part of justos. this conversation I'm Então giving today, parte desta I'll conversa give que eu estou here, dando hoje, que eu and vou dar aqui, because it's March e and it's porque non-stop conversation, ela é uma some of conversa it may be ininterrupta. given Algumas when we delas get talvez to sejam dadas quando when we get to chegarmos, Maputo. quando nós Let's chegarmos see em how far we can Maputo. go today, and then what remains that may be added in Maputo to continue O que and faltar, complete eu this acrescentarei em message of the Maputo glorious para coming of the completar Messiah. esta mensagem da Now, gloriosa vinda do in Messias. Revelation chapter 3, Agora em where he describes Apocalipse verses capítulo 7 all the 3, way onde ele to verse descreve do 13, versículo 7 talking todo o caminho about the até o church in 13, Philadelphia, the beloved falando a church, respeito the da revival igreja em church, the Filadélfia, a church that is igreja the amada, a symbol of igreja do faithfulness and avivamento, obedience, a and the igreja que Lord é comes símbolo da out fidelidade e with His obediência. Então o tremendous Senhor vem sovereignty com
com esta tremenda soberania, poder incontestável, ele vem para falar com elas e faz certas promessas para as pessoas daquela igreja. Aquela igreja nós temos aqui na terra, é a igreja modelo, e ele promete coisas boas, ele promete, veja, Ele é o soberano Senhor, e ele diz que desta forma não se preocupe, nada vai te pegar de surpresa, porque ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo agora e que ainda vão acontecer, que até mesmo a era da igreja foi ele que começou e é ele mesmo que vai fechá-la. Então, ele sabe quando ela chegará ao fim e ele está encarregado dos tempos. Se você ver Daniel 7, você vê como o Senhor controla as estações, os reinos vêm e vão, as estações vêm e vão, e é isso que ele está dizendo aqui, que ele tem o domínio das estações, ele é aquele que começa e fecha, ele que começa a tribulação, ele está no controle, é ele que quebra os selos, então não há nenhuma necessidade de pânico para aqueles que o amam e são fiéis a ele, e ele apresenta esta igreja como a igreja modelo. E a igreja modelo, e ele diz que por causa disto, agora, por causa da fidelidade desta igreja, ela não precisa se preocupar, porque ele tem um plano para ela antes dele destruir a terra com juízo, mesmo quando os mensageiros desta destruição já chegaram, os que vão destruir a terra. Então não se preocupe, ele está preparando vocês no tempo certo e ele vai levar vocês embora, aqueles que são fiéis a ele. Então esta igreja em Filadélfia é um modelo de fidelidade, a igreja que é justa, a igreja do avivamento santa. Presta atenção nele. Então, ele fala estas maravilhosas promessas e bênçãos para ela, até mesmo abre uma porta que ninguém pode fechar, novamente, ao exercitar a sua soberania. Ele diz, ele é soberano, e ao exercitar isto, então é isto que ele faz. Ele promete uma porta que nenhum homem pode fechar. Que maravilhoso Deus Todo-Poderoso que governa e domina sobre todas as coisas. Então, nós podemos ter certeza que Ele está do nosso lado. Vocês que são fiéis a Ele, esta igreja, vocês não precisam se preocupar com nada. Vocês vão conseguir. Então, o versículo 10 é o clímax deste amor, onde Ele usa a sua soberania para amar esta igreja, para expressar o seu amor a esta igreja. E esta igreja está aqui na terra agora. Este é o modelo dessa igreja. Ele diz no versículo 10, visto que você guardou o meu mandamento de perseverar pacientemente, vírgula, eu também te guardarei da hora, do tempo e da estação da aprovação que virá sobre todo o mundo. Então é um evento futuro sobre toda a terra, significando a terra inteira. Não tem nenhum lugar para se esconder, nenhum lugar para escapar, que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os habitantes da terra, ou seja, um tempo de provação, um tempo difícil, designado para um povo específico. Então, aqui ele se refere ao povo, ao mundo que rejeitou Israel, junto com Israel, porque toda esta 70ª semana de Daniel que falta é essencialmente designada para completar os eventos que aconteceram em Babilônia. Este juízo era para completar e restaurar Israel, remover a iniquidade e restaurar a justiça. Então, o mais importante é que isso se refere a Israel. Mas o mais importante é que esta é uma grande porção. Então, versículo 10. No versículo 11, você vê a iminência da vinda dele. Ele diz, eis que venho em breve. E ele fala a respeito da vulnerabilidade da hora. Ele diz, guarde o que você tem
para que ninguém roube a sua coroa. Então, isso é muito poderoso. Ele está se referindo a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde ele diz que as pessoas serão recompensadas baseado no que eles fizeram neste corpo, quando estiverem diante do trono bema de Cristo, o trono das recompensas, o trono de Cristo, um evento celestial. Mas eu quero agora, por causa do tempo, avançar. Tem apenas uma coisa que vai novamente, continua para instruir vocês e de como vocês devem se preparar para o glorioso retorno do Messias. E ele diz aqui, versículo 10, visto que você guardou o meu mandamento, e qual é este mandamento? E o que é que significa guardá-lo? Perseverar pacientemente, ele agora está dizendo, eu também te guardarei para fora da hora da aprovação, bem longe da hora que virá sobre o mundo inteiro para provar os habitantes da terra. Se você resumir este versículo inteiro, este povo específico em particular, este agora é o povo especial que ele quer levar, os seus eleitos. E ele diz aqui que eles guardaram o mandamento dele, significando ele deu um mandamento e eles o guardaram, e como resultado eles perseveraram pacientemente, então ele agora também será capaz de vir e abençoá-los, levando-os para a glória, assegurá-los no céu, antes da tribulação, que a tribulação, a ira de Deus sobrevenha à terra. Então, o que eu quero pegar daqui, se você resumir toda esta escritura do versículo 10, na verdade ele está falando de uma igreja obediente, que ele deu um comando e eles obedeceram. Eles pegaram o mandamento, guardaram no seu coração, e você entende que a verdadeira definição de justiça, na verdade, é obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor é o verdadeiro caráter, a verdadeira identidade dos justos. Quando ele diz o lar eterno dos justos, a Nova Jerusalém, ele está se referindo às pessoas que foram obedientes a Cristo, porque ele diz, visto que vocês foram obedientes ao meu mandamento, e a instrução que você deveria perseverar pacientemente, eu agora também vou te tirar para fora da ira que está vindo, já que você foi obediente e obedeceu o mandamento, e o mandamento foi para ser dado para ser obedecido, obediência às suas ordenanças. Então eu quero lidar com essa parte muito cuidadosamente. Esta parte da identidade e caráter desta igreja, a igreja obediente. E o Senhor está me usando para vir a vocês neste tempo, usando esta hora para trazer esta conversa a vocês neste tempo, no tempo quando vocês sabem muito bem que toda esta geração, na verdade, não é obediente ao Senhor. Se tem alguma coisa que esta geração não tem feito, é obedecer ao Senhor. Na verdade, eles são totalmente desobedientes. Então, esta é uma conversa crítica. Esta é uma conversa muito crítica, esta aqui. Porque ele está dizendo que a marca registrada da justiça, de uma vida justa, a verdadeira marca da identidade daqueles que vão entrar no reino de Deus, a verdadeira marca registrada da santidade é obediência aos mandamentos de Deus, aos requisitos de Deus, às ordenanças do Senhor. Aquilo que tem que ser feito, as coisas que o Senhor exige. Então isso é sério. É por isso que eu quero resumir toda esta escritura como obediência. Visto que você foi obediente a mim, naquilo que eu te comandei, e você obedeceu esta instrução de perseverar pacientemente, ele diz, então eu também, visto que você me obedeceu o meu mandamento, então eu também vou te resgatar. Então eu quero focar na obediência aqui. Então agora, essa obediência que o Senhor está dizendo é o que
é que todos têm que se esforçar para alcançar, todos têm que ansiar por alcançar a obediência ao Senhor. E quando ele diz que obediência a ele é crítico, o Senhor Todo-Poderoso diz que obediência a ele é crítico. Porque, pense nisso. Somente quando você é obediente ao Senhor, você pode se submeter debaixo dele. Porque o Senhor requer a nossa obediência, Ele exige, deixe-me pôr melhor, Ele exige que você o obedeça. Se Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, isso é um comando, isso é uma instrução do Senhor. E Ele espera que aqueles que o amam, aqueles que se submetem a Ele, aqueles que são dele, vão obedecer isto. E ele diz, quando você fizer isso, então esta é a verdadeira ação agora, o verdadeiro ato de justiça, de santidade. Isso é sério. E o Senhor está dizendo que você nem pode nem sonhar de adorá-lo se você não é obediente a Ele. Então, se você olhar toda a Bíblia como ela é, de Gênesis todo o caminho até Apocalipse, o Senhor está enfatizando a obediência a Ele, obediência à sua palavra, obediência à sua instrução. Isso é sério. Que em toda a Escritura, até mesmo milagres, todo sermão que já foi pregado na Bíblia, e ele está dizendo que cada milagre, toda maravilha que já foi feita na Bíblia até agora, na verdade está direcionando as pessoas para, venham, obedeçam a Deus, para obedecer a Deus, obedeça o tema, uau, ele levantou um aleijado, agora deixe-me obedecê-lo. O que ele quer? Por que ele levantou esse aleijado? Ele quer que você se submeta à autoridade dele, receba Cristo e esteja debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Então, obediência é a chave. Esta obediência que você vê o Senhor celebrando aqui como um caráter fundamental da igreja arrebatada. No versículo 10, Apocalipse 3:10, ele diz: estes obedientes, esta obediência é o sinal de que nós nos submetemos a Ele e ao senhorio dele. Então você sabe que Ele requer que nós nos submetamos ao senhorio dele, porque agora nós somos dele. E Ele diz, sim, é esta obediência que define a nossa submissão ao senhorio de Deus Yahweh. E desta forma, se você continuar esta conversa mais para frente, a parte desta conversa, você pode ver que a obediência, quando nós agora obedecemos, nós obedecemos o Senhor, nós obedecemos os seus comandos. Ele diz, então, esta é a evidência de que nós confiamos nele, significando nós temos fé nele, nós temos fé. Obediência, uma vez que você obedece, o Senhor, este é o testemunho, este é o testamento da tua fé nele, que você confia nele, você está confiando nele, você confia nele, você totalmente confia nele. Obediência, isso é sério. Por exemplo, Gênesis capítulo 22. No livro do Gênesis capítulo 22, se você ler o versículo 13. Gênesis capítulo 22, ele diz o seguinte, quando chegarmos lá nós vamos ler. Gênesis 22. O Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte, versículo 13. Gênesis 22, podemos ler do versículo 1 em diante, mas para o propósito deste momento, no versículo 13, ele diz o seguinte, ele diz, não, vamos começar no versículo
Vamos começar no versículo 9. Quando eles chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar lá e ele arrumou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então ele estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho Isaque. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Então o anjo disse: não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, significando não o machuque. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Isso é poderoso. Abraão ouviu muito bem, ele ouviu muito bem. Ele tinha ouvido muito bem o que o Senhor havia dito. Em Hebreus 11, 17 até o 19, é isso que o Senhor disse. No livro de Hebreus 11, versículo 17 a 11, ele diz: pela fé, Abraão, quando foi provado pelo Senhor, novamente, Abraão, pela fé, quando Deus o testou, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que abraçou as promessas estava prestes a sacrificar o seu único filho, significando que Abraão ouviu muito bem quando o Senhor falou que seria através de Isaque que o Messias viria. Que o Messias viria através de Isaque. Ele ouviu muito bem que a promessa da redenção para a humanidade, que haveria a propiciação dos pecados, que o homem seria salvo do lago de fogo. Abraão ouviu muito bem quando o Senhor falou e disse: através de Isaque. Então agora o Senhor dá meia volta e diz: agora você vai lá e mata-o. Então ele diz: aquele que recebeu a promessa que através dele o Messias viria, pela fé, Abraão, quando Deus o provou, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia abraçado as promessas, ele recebeu e aceitou a promessa que o Senhor fez a ele, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, através de quem viria a promessa. Embora Deus lhe tivesse dito: será por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. Abraão considerou que Deus podia até ressuscitar os mortos. Então, figuradamente, ele recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então, muito poderoso. Então, em outras palavras, o que eu estou tentando dizer aqui, eu estou pegando Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, a escritura do arrebatamento pré-tribulação. E naquela escritura, eu estou abrindo para vocês que a figura global, o entendimento universal e resumo desta escritura é que o Senhor está celebrando uma igreja obediente. Ele deu um comando e ela obedeceu. Então ele diz: porque você obedeceu, agora eu vou te trazer para a glória. Você obedeceu o meu mandamento. É sobre isso, é isso somente que estamos falando aqui, porque você obedeceu o comando do Senhor, agora o Senhor vai te tirar daqui antes da ira, do juízo que vem sobre a terra, morte total. Então você vê muito claramente aqui o Senhor dizendo que a maior identidade, marca e registrada da igreja que entra no céu é a obediência, que a obediência é o verdadeiro sinal. É o verdadeiro sinal que você é justo. Obediência ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor, é o verdadeiro sinal que você é santo. Obediência ao Senhor é a evidência de que a sua fé. Abraão confiou. Nós confiamos nele
quando nós o obedecemos. Abraão confiou nele. Então ele pegou Isaac, ele queria matá-lo. E Deus disse, não, eu confio nele. E por causa dessa obediência, olha isso agora. Tem algo grande, uma grande lição que vem dali. Que Deus tem um plano de redenção para nós, Ele tem um plano para as nossas vidas individualmente e como humanidade. E que este plano dele exige a obediência do homem a Ele. Ele está dizendo, obedeça-me, então eu vou te passar pelo meu plano redentivo ou redentor que te leva para o céu. O único plano que realmente funciona é o meu plano. Então você precisa ser totalmente obediente a mim para que eu possa te passar pelo meu plano. Então, Abraão obedeceu ao Senhor, agora o Messias podia ir para a cruz. O carneiro que estava preso pelos chifres, no versículo 13, ele é a morte substitutiva. Agora veio esta morte substitutiva, a salvação que todos estão desfrutando hoje. Isso é muito sério, povo abençoado. Eu desejava muito ter essa conversa com vocês. Eu sei que estas são conversas extensas, eu não tenho no campo das missões, mas agora nós estamos aqui, podemos estender e aprofundar esta conversa. Então o Senhor está celebrando uma igreja obediente. Obediência como o requisito mais importante e fundamental, o pré-requisito para a salvação cristã. Na verdade, a salvação cristã é, na verdade, um chamado à obediência. Está nos chamando para obedecer a Deus. Então, portanto, somente pelo que eu já falei até agora, você pode claramente ver que a obediência é a verdadeira marca, verdadeira identidade de um cristão genuíno. Você vê isso agora? Que a obediência é a verdadeira identidade de uma pessoa nascida de novo, um cristão, alguém que recebeu a salvação. Isso é sério, muito, muito sério. Portanto, quando você vê a nuvem de Deus vir, quando o Senhor envia esta voz, estes profetas, que são duplicados diante dos seus olhos, e eles chamam a igreja ao arrependimento, as nações ao arrependimento, e eles chamam a igreja para se arrepender e se apartar do pecado. Então você vê que é uma igreja, ainda há uma igreja que não quer se arrepender. Então você pode imaginar a tragédia que isto fala para esta igreja. Porque ele está dizendo que a verdadeira marca de um cristão genuíno é a obediência. O genuíno crente, como você quiser chamar, um santo, um crente cristão genuíno, é que você é obediente ao Senhor. Não tem como que você possa nem sequer adorar ao Senhor quando você é desobediente. Então esta é a calamidade que sobreveio, a tragédia que sobreveio a esta geração. Eles estão tentando adorar ao Senhor quando eles são totalmente desobedientes. A nuvem de Deus veio, o Senhor estabeleceu a marca muito claramente, nossa identidade é muito clara na Bíblia e está exposta diante desta geração, mas alguns ainda se recusam a obedecer, a se submeter ou até mesmo ouvir e obedecer. Então, é aqui onde está a tragédia. Ele está dizendo, você não pode nem sequer adorá-lo se você é desobediente a Ele. E todos sabem que esta é a voz do Senhor. 8.8 aconteceu e todas estas coisas, Nepal, Chile, México, terremoto, coronavírus, todos agora sabem que é isto o Senhor falando, esta é a voz do Senhor. E entretanto, eles ainda se recusam a obedecer esta geração. E entretanto, ao mesmo tempo, o Senhor continua celebrando a obediência como a marca mais importante, a identidade, a marca, as características da igreja que Ele vai trazer para a glória. Então, isso é sério, então. Então, é incrível, é inacreditável que quando você vê que Abraão obedece, então o Senhor, a humanidade agora entra na plenitude do desígnio divino de Deus para o homem, a salvação por Cristo. Quando ele obedece, ele requer a sua obediência para que agora você possa se adequar ao plano de redenção. Quando Abraão obedeceu, então a redenção veio para a humanidade. Então, até mesmo você agora,
para você viver a sua vida na plenitude e entrar na plenitude das bênçãos de Deus designadas para a sua vida, Ele exige primeiro a sua obediência. É tudo que Ele está dizendo aqui. Que Deus designou a sua vida como ela deve seguir, a forma como você deve viver a sua vida cristã e então acabar no céu, ou você vivendo sua vida como ser humano que não é nascido de novo. Há certas coisas que Ele designou, receber Cristo, mas Ele exige obediência primeiro para você se adequar ao plano dele. Você não pode entrar no plano dele e operar fora da obediência. Ele não tem como trabalhar com você na sua desobediência, de forma nenhuma. Ele está exigindo obediência, povo abençoado. Esta é a coisa principal que você está puxando do livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. E deixe-me ajudá-los, deixe-me dizer isso até agora. Deixe-me ajudá-los agora com isso. O Senhor diz, é a obediência a Ele que vai te ajudar a resistir Satanás e ao pecado, o diabo. Porque então, a sua obediência ao Senhor te atrai mais perto do Senhor e você recebe a assistência necessária do Espírito Santo. Você anda o caminho que Ele designou para você, que é seguro. Então, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque você está andando comigo, o meu cajado na minha mão. É a obediência também que teria guardado e protegido a igreja para fora do pecado. Longe do pecado. Muito sério, povo abençoado. Então, obediência é uma obrigação, é obrigatório, é uma exigência. Você sabe que algumas vezes, quando você olha para os cristãos, a forma como eles estão conduzindo sua vida, você não tem como não ficar chocado. A forma como o cristão desta área está tentando conduzir as suas vidas, navegar as suas vidas longe da obediência, tentando evitar, então, buscando outros caminhos, outras rotas para seguir outros caminhos. Outro caminho que não exige a obediência. Eles estão tentando andar por aí, dar a volta. Ele diz, não, isso é um estado muito triste da igreja. Ele está dizendo que a obediência que vai te ajudar a resistir ao pecado, obediência ao Senhor. Porque o Senhor, Ele estabeleceu, Ele colocou as marcas na estrada. Ande aqui, não saia deste caminho, ande assim. Se você seguir isso, então você estará dentro da dimensão da proteção dEle. Somente a obediência pode ajudar a igreja a lidar com os desafios do pecado e a apostasia que você vê nesta era, neste tempo. Você pode ver na Europa, acabamos de chegar na Europa, você pode ver aqui a queda na igreja é uma queda monumental, é um mergulho, literalmente. Este é o tempo que eles precisam voltar, mas eles precisam obedecer a sua voz, que está clamando por arrependimento. É por isso que ele faz as suas obras. Você vê massiva visitação, massivo avivamento. Ele diz, se você continuar neste caminho, você vai ver a vida na igreja, avivamento e o reino do Deus Todo-Poderoso, o reino de Deus. Então, obediência é uma exigência. Deus, na verdade, exige obediência. Eu não sei porque os cristãos deste tempo presente vivam suas vidas como, e obediência? Não, eu não preciso fazer isso. Eles tentam navegar fora disso, evitando, como se não fosse algo necessário. Isto é sério. Deuteronômio, capítulo 10, 16. O Senhor exige obediência. Deuteronômio 10, 16, ele diz o seguinte. Ele diz, circuncidem os seus corações, portanto, e não sejam obstinados. Deus exige obediência da humanidade, é uma exigência. Para que você não seja nunca mais obstinado de dura serviço. Ele diz, circuncidem os seus corações para que vocês sejam obedientes, para que vocês nunca mais sejam desobedientes. Caso contrário, ele está dizendo, há consequências nefastas para a desobediência. João 14, versículo 15, o Senhor diz o seguinte, o livro de João, capítulo 14, versículo 15, ele diz o seguinte, ele diz, se vocês me amam,
obedeçam os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam minhas instruções que eu coloquei dentro dos meus mandamentos. Muito sério. Então você vê o que está vindo muito claramente até agora é o fato de que o Senhor, na verdade, está exigindo obediência. Ele não está lutando por você, dizendo, não, você está na graça, faça o que você quer. Não, isso é uma confusão, isso é um erro. Isso é um falso ensino. Que agora você pode fazer o que você quer por causa da graça. O Senhor Todo-Poderoso exige obediência. A salvação da graça não apagou, nem jogou fora a obediência ao Senhor. Em todo caso, a salvação, na verdade, é um chamado para obedecer a Deus, para que você não viva como você quer lá fora, mas para que você seja obediente ao Senhor. Isso é sério, povo abençoado. Se você tiver tempo, nós podemos ler todo Efésios capítulo 2, mas eu vou ler parte, ele diz: quanto a vocês estavam mortos pelas suas transgressões, em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver. Vocês estavam mortos nos seus pecados e transgressões, nos quais vocês costumavam viver quando vocês seguiam os caminhos deste mundo, e seguindo o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Os que são desobedientes, os desobedientes, eles se obedecem a outro. Tem algo muito importante que eu quero enfatizar aqui. Quando você olha a igreja deste tempo presente, a forma como eles estão lidando com essa necessidade absoluta e esse requisito exigente da obediência, veio do céu para nos ensinar obediência ao Pai, pela forma como Jesus obedeceu ao Pai até ao ponto de morrer a morte de cruz para obedecer a Deus Pai. Esse é Jesus, o filho da obediência. Se você olhar a igreja, ela está brincando com isto, brincando, fugindo, tentando escapar. Você entende que eles estão sentados aqui numa tragédia, esta igreja. Porque quando você fala com os cristãos hoje, você quase sente como se eles estão dizendo, veja, porque eu sou um cristão, sabe? Se eu desobedecer, eu continuo sendo um cristão, eu continuo debaixo do Senhor, está tudo bem, porque eu sou um cristão. Eu tenho nome cristão. Não, de forma nenhuma. O Senhor está deixando muito claramente aqui, estabelecendo no livro do Apocalipse 3:10 e Efésios 2, agora, do versículo 2 em diante, ele diz que há somente dois caminhos. Ou você se submete totalmente ao Senhor e debaixo do senhorio de Jesus, nascido de novo, ou você não está. Deixa eu colocar melhor. O Senhor está dizendo que ou você se submete ao senhorio de Jesus totalmente, agora você se submete, você pertence a Ele, é nascido de novo, ou você se submete a Satanás. Você não pode se submeter aos dois. É isso que ele está dizendo, ou um ou outro. Porque ele está dizendo que no passado, quando eles estavam seguindo os caminhos do mundo e fazendo o que o mundo estava fazendo, o mundo pecaminoso, transgressão e pecado, ele diz, eles eram desobedientes. Não é como se eles estivessem em alguma área cinza no meio do caminho. Na verdade, quando você é desobediente a Deus, você é obediente a Satanás. É isso que a igreja de hoje não entendeu. Ele disse, vocês eram desobedientes. Todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos da nossa carne e dos pensamentos, e como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Mas Deus, por causa do seu grande amor para conosco, Ele que é rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo, mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões. É pela graça que vocês são salvos, ou vocês foram salvos. E ele continua agora explicando a diferença entre estes dois, que ou você obedece a Jesus, completamente obedece o Senhor, é nascido de novo, ou você obedeceu a Satanás. Ele está dizendo, você não pode obedecer os dois. Então, isso é muito sério, o povo abençoado, que o Senhor está ressaltando aqui.
Se você abrir em Mateus 7, é até maior, muito mais grave. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, ele diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as obedece, e as pratica, significando obedece estas minhas palavras, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, portanto a casa não caiu, ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Então ele fala do desobediente no versículo 26. Mas quem ouve, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as obedece, ou não as pratica, significando não as obedece, é como um homem insensato que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu com uma grande queda, um grande estrondo. Novamente, exatamente o que o Senhor está exaltando em Apocalipse capítulo 3:10. A identidade da igreja que vai entrar no arrebatamento. A igreja que eu vi entrando do céu. Ele diz, esta é uma igreja obediente. Ouve a palavra de Jesus e obedece. Ouve as palavras de Jesus e obedece. Obedece. Obediência. É isso que eu queria puxar. Ele diz que essa escritura é enorme e extensa, mas por agora há somente uma coisa que eu quero puxar e ver quão longe nós podemos empurrar isto para entendermos o que o Senhor está dizendo. O livro dos Salmos 81. Se você abrir comigo no livro dos Salmos 81, por isso que eu disse, até onde nós podemos ir. Talvez não vamos muito longe, quero dizer, nesta noite. O livro dos Salmos 81. Salmo 81. Ele diz o seguinte. Salmo do 13 ao 18 ele diz, se o meu povo tão somente me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, significando obedecer e seguir a instrução, seguir o meu caminho, obedecer, rapidamente eu abateria os seus inimigos e viraria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se renderiam, se dobrariam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Isso é sério. Ele está dizendo que até mesmo a proteção de Israel dependia estritamente da obediência de Israel aos profetas de Deus, à voz de Deus, às instruções do Senhor. Então, este não é um grande desafio nesta era, então, porque agora o Senhor Yahweh desceu aos seus profetas na terra novamente, os profetas de Yahweh. Eu estou falando dos profetas do Senhor, do céu. E, entretanto, esta geração está totalmente desobediente, grandemente desobediente. Isso é sério, povo abençoado, muito sério, que o Senhor está levantando aqui. A identidade da igreja que entra no reino de Deus, e ele ressalta e eleva a obediência. Ele diz: a obediência é o tema central desta igreja, a marca registrada da vida dela, a igreja que entra na glória, a igreja que eu vi o Senhor levar para a glória. Ele a descreve em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele diz: porque você guardou meu mandamento, eu agora vou te levar para fora antes que a ira venha. Eu vou te arrebatar para a glória, para a segurança, antes da hora da aprovação, o tempo difícil, antes de chegar. Jó 36:11, ele diz o seguinte, ele diz: se eles me obedecerem e me servirem, se eles obedecerem e o servirem, eles passarão o resto dos seus dias em prosperidade e os seus anos em alegria. Isso é maravilhoso. O poder de obedecer a Deus. O poder de obedecer o Senhor. Os requisitos para a salvação
Jó 36:11, que você tem que obedecê-lo primeiro antes de você receber os benefícios. A igreja de hoje, ela quer receber primeiro os benefícios, a segurança, a prosperidade da salvação. Eles querem receber tudo isso sem obedecer o Senhor. Isso é impressionante. Hein? Isto é sério. Muito, muito sério. Agora, nós estamos lidando com uma geração que é totalmente desobediente. Absolutamente, totalmente desobediente. Totalmente desobediente. Esta geração. O livro de Isaías, capítulo 1:19, ele diz o seguinte: se você for obediente, vocês comerão as boas coisas da terra. Novamente, o Senhor ainda trazendo obediência à tona e exaltando ela. E esta é a instrução mais importante de Deus. A maior instrução do Senhor neste pacote, neste dom da salvação, da graça, é a obediência. É isso que o Senhor essencialmente está dizendo, povo abençoado. Então, eu quero fazer uma cascata desta conversa, desenrolar um pouco mais para podermos abrir até maior este assunto da obediência. Então, se a obediência é tão importante aqui, então é melhor olharmos a obediência mais seriamente agora, de uma forma muito maior agora. E o Senhor faz uma coisa, ele ainda exalta a obediência quando ele está advertindo sobre o arrebatamento da igreja. Obediência. Se você abrir em Lucas 17:32, olha o que o Senhor diz a respeito da obediência. Lucas 17:32. Ele diz o seguinte, um dos versos mais curtos da Bíblia. Ele diz, lembre-se da mulher de Ló. Ele diz, lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. And that is quite loaded. E isso é muito carregado, é muito forte isso. Quando ele diz, lembre-se da mulher de Ló, o Senhor essencialmente está exaltando obediência ao Senhor, aos comandos de Deus, obediência às instruções de Deus. Isso é sério. Obediência aos comandos de Deus. Porque nós sabemos muito bem que a mulher de Ló, ela não obedeceu o comando de Deus. Não, de forma nenhuma. Se você abrir comigo em Gênesis capítulo 19, isso é muito sério. A escritura, que na verdade é muito chave e que prevê o arrebatamento pré-tribulação antes da tribulação. Na verdade, é a escritura que exalta a obediência ao Deus Todo-Poderoso. Identifica aqueles que serão levados no arrebatamento ao exaltar a obediência deles às instruções do Senhor, ao comando de Deus. Então, se você abrir em Gênesis 19, versículo 26. Podemos começar no versículo 22, que é o arrebatamento pré-tribulação aqui, predito bem aqui. Versículo 21, ele diz para ele, muito bem, eu vou atender este pedido, significando, você me deixe ir para Zoar, aquela outra cidade. Versículo 21, então o anjo disse para Ló, tá bem, eu atenderei este seu pedido. Eu não destruirei a cidade da qual você fala. Ele está falando de Zoar, mas fuja depressa para lá, porque eu nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Isso é agora o Senhor olhando a obediência no coração de Ló. E ele diz, eu não trarei juízo até que você entre em segurança, você chegar em segurança, porque você foi obediente a Deus. Você se lembra dos eventos que aconteceu à noite, quando os homens de Sodoma quiseram atacar os anjos? Foi Ló que saiu e lutou contra eles, tentou dar as suas filhas para eles, e tudo isso. Então, esta justiça, esta obediência ao Senhor, então a recompensa, ele diz,
diz he will not bring judgment until que ele Lot não has gone trará to safety, juízo has reached it. enquanto Ló não estiver why em the town is segurança. called Zoar. É por isso que a cidade se chama Zoar. By the time Lot reached Zoar, Quando the Ló sun chegou a Zoar, was o risen sol já havia nascido sobre the a land. terra. Sobre a terra. Then the Então, Lord rained down o sulfur Senhor, o próprio Senhor fez chover do céu fogo On e Sodom enxofre and sobre Gomorrah. Sodoma e Gomorra. from the Lord out of heaven. Porque o Senhor do céu trouxe, fez chover fogo e enxofre. From the Lord out of the heaven. Then he says, verse 25. Porque veio do Senhor, do céu. Então no 25 ele diz: assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, destruindo todos os habitantes das cidades e a vegetação. Todos que estavam vivos lá foram destruídos. E também a vegetação da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás. Olha isso. A mulher de Ló desobedeceu. Ela olhou para trás. Então ela se transformou numa coluna de sal. O fogo golpeou ela, alcançou ela. E ela lançou a alma dela no lago de fogo. Isto é sério. Ele tinha advertido, não olhe para trás enquanto você vai. E aqueles que obedeceram, obedeceram ao Senhor, foram levados para cima. E esta é a mesma coisa que o Senhor está dizendo nesta hora. Ele deu um comando nesta hora, que ele veio nas nuvens, ele mesmo, para dar este comando. Para que todos recebam Jesus, sejam nascidos de novo apropriadamente, sejam santos e andem para frente, nunca mais olhem para a vida que você tinha antes. Não olhe para trás no Egito, eu quero voltar para o mundo. Não, olhe para trás, ele comandou isso. Ninguém pega um arado e começa a orar e arar, e então olha para trás. Quem pôs a mão no arado não faz isso, mas se você olhar essa geração, os cristãos, eles literalmente olharam todos para trás. E eles absorveram de volta a vida que eles haviam deixado para trás no Egito e abraçaram novamente essa vida. Ele diz, lembre-se da mulher de Ló. Então, neste lembre-se da mulher de Ló, você pode ver muito claramente que ele está exaltando a obediência ao mandamento de Deus, obediência às instruções de Deus. Ela não obedeceu, ela foi acabada. Os que foram obedientes foram libertos, foram salvos. Isto é sério. E você vê aqui, o Senhor está falando sobre obedecer a sua palavra, e nós lemos em Mateus 7, 24 a 28, onde ele vem muito claramente que há aqueles que ouvem as suas palavras, escutam as suas palavras e dizem, eu sou nascido de novo. Então, eles não praticam, não obedecem as palavras. Ele disse, não, eles não vão entrar. Essa discrepância entre a palavra, obedecer e agir, ele diz, é muito grande, isso é muito grande para o Senhor, muito grande. Porque eles estão dizendo que Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Nós somos cristãos, somos nascidos de novo, cheios do Espírito. Entretanto, eles estão falhando em obedecer os seus ensinamentos, falhando em obedecer os seus mandamentos. É aí onde está o problema. Esta é a maior coisa que você pega em Apocalipse 3, versículo 10. Ele diz, porque você obedeceu o meu mandamento, agora eu vou te levar para a glória, enquanto que o resto ficará aqui embaixo. Muito sério. Esta diferença entre apenas ouvir, onde agora você ouve a palavra de Deus, como a igreja deste dia presente, e ele diz, sejam santos. Eles ainda se vestem em nudez, ouvem falsos profetas, aos falsos apóstolos, falso evangelho. É isso que o Senhor chama de desobediência, desobediência. Eles não estão obedecendo a instrução de santidade, a instrução da graça, o comando da graça. Ele diz, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não obedecem às minhas palavras. Isto é sério.
Vocês não obedecem. Senhor, Senhor, Senhor é poder, é autoridade, soberania, majestade de Deus, a soberania dele, o senhorio dele. Na verdade, a palavra Senhor era usado, era um dos nomes de Deus que não podiam ser mencionados, era imencionável, até que agora, quando Cristo veio, agora nós podemos dizer Jehová Elohim, Jehová Yahweh. Muito sério. Very, very serious. Muito, muito sério. Lord, Lord. Senhor, Senhor. João 14. João 14, 23 e 24, ele diz o seguinte. O livro de João, capítulo 14, 23 e 24. John chapter 14, 23 and 24. João 14, 23 e 24. He says, all this I have spoken while still with you. Tudo isso eu falei enquanto ainda estavam com vocês, mas virá o Espírito Santo, whom the Father will send in que my o Pai name, naquele will dia teach you enviará all em meu things, nome, and e remind ele you vos of everything ensinará I have todas as said coisas e unto you. vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Verse 24, 23, 24. Versículo 23 e 24, Jesus ele diz, replied, respondeu Jesus, anyone who loves me se alguém me will ama, obey my teachings. guardará, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. Significando, qualquer um que não me ama, não guarda, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. Elas pertencem ao meu Pai que me enviou. Isso é sério. Novamente exaltando obediência, o poder da obediência para libertar a igreja, para levá-la para a glória. O poder da obediência ao definir os que são dele, os que são de Cristo, os que são do Senhor. Very, very serious. Muito, muito sério. And he says, e ele diz, the Bible is not short. A Bíblia não é curta. Ela não é curta, ela não é pobre de exemplos do que a desobediência pode fazer. Lembre-se, Mateus capítulo 7. O livro de Mateus 7, nós lemos várias vezes, versículo 21 em diante. As consequências mortais da desobediência, enquanto nós andamos profundamente na obediência, mas as consequências mortais da desobediência. Ele diz o seguinte. Disobedience, he says the following. Na desobediência, ele diz o seguinte, Mateus 7, 21 a 23, ele diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que obedece e faz a vontade do meu Pai, não somente aquele... Não é o que sabe a vontade, mas o que obedece às palavras. Então, naquele dia, dirá, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então, eu lhes direi claramente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que operais a iniquidade. Novamente, o assunto mais importante aqui é a desobediência. Isso agora estou trazendo à tona as consequências da desobediência. Então é uma coisa muito séria quando você me ouve vindo ao ar, ou ir a uma nação e dar instrução dizendo, o Senhor disse isso, arrependam-se, prepare um arrependimento nacional e arrependam-se na igreja, apartem-se do pecado e removam estas vestes imorais, essas danças que vocês estão fazendo aqui, comecem a purificar a igreja, preparem a igreja em santidade para a vinda do Messias. É uma coisa séria e é de extrema gravidade para o céu. Então eu vou embora. A instrução foi dada, não importa quão sutil ela tenha sido dada, mas Deus entregou o seu mandamento. Então é uma coisa terrível desobedecer. Ele disse, nem todo o que o chama de Senhor, Senhor entrará, por causa da desobediência. Somente aqueles que obedecerem vão entrar. Muito sério, povo abençoado. Extremamente sério. É isso que nós estamos lidando aqui.
Essa é a marca registrada da identidade daqueles que eu vi glorificados e levados para a glória. Várias vezes ele já os mostrou para mim, várias vezes. Ele nos mostrou para mim entrando no céu. Muito sério. E ele diz, em Mateus 25, do 11 ao 12, você vê as consequências da desobediência. Mateus capítulo 25, versículo 11 ao 13, veja o que ele diz. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, significando, eles reconhecem a autoridade, a supremacia, a majestade. Senhor significa, reconheço o teu senhorio, a tua autoridade. Eles disseram, abra a porta para nós. Então elas reconheciam que ele é Senhor, soberano, poderoso, ele é o rei. Mas elas não obedeceram. Mais tarde, as outras também vieram e disseram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, para dizer-lhes a verdade, eu não conheço vocês. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Novamente, a diferença-chave aqui é daqueles que entraram e os que ficaram para fora. É os que obedeceram entraram, por isso Mateus 25... E muitas outras escrituras que realmente desenrolam o poder da obediência, eles realmente enfatizam o fato de que Apocalipse 3:10 é a respeito de obediência ao Senhor. Obediência, os obedientes, eles são os justos. Os obedientes são os santos. Os obedientes são os que são arrebatados, eles são os santos, os eleitos de Deus. Eles são aqueles que serão resgatados. Somente aqueles que foram e são obedientes. Very serious. Muito sério. Extremamente sério. Então, eu quero desenrolar essa conversa e trazer passo a passo, porque nós vimos que nós agora chegamos na mulher de Ló, que é o ícone da desobediência. Ela permaneceu como uma coluna lá para enfatizar para esta geração quão mortal, quão letal é a desobediência, ou o poder da obediência, porque aqueles que estavam com ela, Ló e a sua família. A outra parte da família dele agora, as filhas, que foram obedientes, não ficaram lá como uma coluna. Eles conseguiram chegar. Eles conseguiram chegar na glória. Senhor, Senhor. Reconhecendo o senhorio de Senhor enquanto rejeitam a obediência a Jesus. Mas eles então acabam rejeitando o senhorio dele em suas vidas. Eu quero ir passo a passo realmente, por causa do tempo, passo a passo. Não sei o quanto podemos cobrir, talvez a outro dia podemos voltar novamente. Aleluia. Então, abram comigo no livro de Jonas, na Bíblia. O livro de Jonas na Bíblia. Abram comigo lá o livro de Jonas. Vamos ler juntos. Jonas. Vamos começar no capítulo 1. Para enfatizar para vocês um pouco do poder, a gravidade da obediência a qual o Senhor está te chamando e chamando vocês para a obediência. Muito sério, povo abençoado. Obediência. Que a igreja tem que ser obediente para entrar no céu. Você não pode desobedecer e entrar no céu. A igreja tem que ser obediente para entrar no céu. Isso é sério. Então, abram comigo no livro de Jonas, povo abençoado. O livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Isto é o que o Senhor diz. Passo a passo nós vamos passar através disto. O livro de Jonas, capítulo 1. Então é agora quando as mensagens de textos estão entrando, isso é impressionante. O livro de Jonas, capítulo 1. It says the following, the book of Jonah.
Ele disse o seguinte, no livro de Jonas, from verse 1. a partir do versículo 1. Eu quero ressaltar, enfatizar um pouco mais da advertência e gravidade da desobediência que você vê na igreja hoje, onde a nuvem de Deus, o próprio Deus vem aqui em seu mundo, e eles ainda estão desobedientes e se recusam a se submeter, eles se recusam a vir e se submeter. É inacreditável desobediência. What disobedience can do? O que a desobediência pode fazer. Eu estou simplesmente trazendo diante de vocês um fato, que Apocalipse capítulo 3, versículo 10 é a respeito de obediência. Se você está olhando qualquer traço de caráter que define a igreja que eu vi glorificado, você vai pegar ali. Porque você obedeceu o meu mandamento, me obedeceu, agora eu vou te arrebatar, vou te levar para a segurança, antes de eu golpear a terra com a ira. A palavra a chave é obediência. Entretanto, vivemos em uma era onde a igreja é desobediente. Jonas capítulo 1 é impressionante. Jonas capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 1. Novamente, como eu disse, desobediência ao Senhor não é te jogar ou te lançar em alguma região cinza, onde fala, não, eu ainda sou cristão. Uma vez que você desobedeceu ao Senhor, você já obedeceu a Satanás. Há somente dois. Ou você é obediente ao Senhor, ou você é obediente a Satanás. Então ele diz, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vá depressa à grande cidade assíria de Nínive e pregue contra ela. E por causa da sua maldade, porque a sua maldade, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vá agora, Jonas, àquela cidade assíria de Nínive, e pregue arrependimento, diga para eles se arrependerem. Vá a DRC Congo Kinshasa, diga para eles se arrependerem. Vá a Maputo, diga para eles se arrependerem. Vá a Bordeaux, França, como eles chamam Bordeaux, e diga para eles se arrependerem. Vá a Bruxelas, na Bélgica, diga para eles se arrependerem. Vá a Stuttgart, diga para eles se arrependerem. Vá a Duisburg, na Alemanha, diga para se arrependerem. Esta é a conversa, o tipo de conversa com a qual o Senhor está lidando aqui. Muito sério, povo abençoado. Extremamente sério. Vai lá e diga para eles se arrependerem, porque a iniquidade de Deus está naquela cidade. A iniquidade chegou até Deus. Muito sério. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Este é um exemplo clássico do que a desobediência pode fazer. O fato de que o Deus Todo-Poderoso leva a desobediência muito, muito seriamente, extremamente sério. Eu dei o exemplo da esposa de Ló. A esposa de Ló, ela tornou-se uma coluna de sal e perdeu sua alma eternamente no lago de fogo. Então o Senhor, ele levanta isso diante desta geração e diz, lembre-se desta pessoa, ela perdeu a sua alma no fogo eterno por causa da desobediência. Lembre-se da mulher de Ló. Lucas 17, 32. O Senhor pega alguém que desobedeceu ele. Ele não pegou as pessoas que obedeceram, Enoque, Abraão, os profetas, os discípulos. Não, não mesmo. O Senhor pega alguém que é o ícone da desobediência. Ele disse, não olhe para trás. Ela olhou para trás. O coração dela estava lá atrás em Sodoma.
ela olha para trás and turns into a pillar, loses e her se soul torna uma eternally coluna, into the perde a sua eternal alma lake of fire. eternamente no eterno Then lago that de is the one fogo. the Lord Então, raises este to é aquilo que o generation Senhor that is levanta e equally ressalta para uma geração que é igualmente on the deadliness desobediente of disobedience. a respeito de quão mortal é a As we continue desobediência. now to look at Enquanto the continuamos consequences agora of olhando as disobedience, consequências da how desobediência, God takes disobedience como que very, Deus very entende a severely, como ele leva a seriously. desobediência muito, muito severamente, To muito him, seriamente. disobedience Para is ele, a desobediência unbelievably grave. é inacreditavelmente grave diante dele. So, verse Então, 3, but Jonah versículo 3. Mas Jonas desobedeceu ao Senhor e fugiu do Senhor. Foi numa direção diferente. He says, Ele this diz, kind of disobedience is characterized este tipo by the de present church, the desobediência é life caracterizado pela igreja deste dia presente, The pela Lord forma says, como ela "Be vive. O Senhor holy, diz, be sejam righteous, santos, be repentant, sejam justos, sejam be like arrependidos, this." sejam No, they assim. are going to nudity, Não, dressing eles like the world, entraram na immorality, nudez, se doing the vestindo things of the como o world. mundo, imoralidade, Outright fazendo as public, coisas do mundo, open aberto disobedience in e the public pública square, desobediência em lugares públicos, em praças públicas, Verse diante 4. de todos os Then the olhos. Lord sent a Versículo great 4. wind Então o Senhor the fez sea. soprar um forte vento sobre o mar, and such a violent e storm caiu uma tempestade arose tão that the violenta ship threatened que o to barco break up. ameaçava Okay, can you imagine? arrebentar-se. Você pode All the imaginar? sailors were afraid, Todos os and marinheiros they ficaram com cried medo out. e cada um clamava. And again, and verse 5. Versículo All the 5. sailors were Todos os afraid, marinheiros ficaram com medo. and they each E cried out cada to um his own clamava God, small ao seu g. próprio Deus, com um D minúsculo. And they threw the cargo E atiravam into the sea as cargas to ao lighten mar the ship. para tornar o They navio mais wept leve. bitterly. Enquanto isso, eles choravam Then the Lord amargamente. sent a great wind Então to o the sea. Senhor enviou Look um at that, a big grande storm hit. vento, uma grande you may understand that tempestade the Lord atingiu o takes barco. disobedience very Isso seriously. é para você Extremely entender so. que o Senhor leva a desobediência muito seriamente, storm. extremamente. Uma Everybody grande cried out. tempestade. They Todos knew estavam gritando. bitterly that they were Eles done. choravam amargamente pelo que eles tinham feito. He says, but Jonah had Ele gone diz, below deck, mas Jonas, que where he tinha lay descido down para o and porão, fell into a deep se sea. deitou e The captain dormia went to him profundamente. O and capitão said, dirigiu-se a ele e disse, How can you sleep? Get up como and você call on pode your ficar God. aí Maybe he will dormindo? take notice of us, Levante-se, clame ao seu Deus. so Talvez that ele we tenha will not piedade de perish. nós e talvez nós não morramos, não Then the sailors pereçamos. say to each other, Então os marinheiros Come, combinaram let us entre cast si, lots to find vamos out tirar sortes who is para descobrir responsible for this quem é o calamity, responsável por esta calamidade, esta They tragédia. cast lots. Look at what the Lord, Tiraram Jehovah sortes. does with the lots. E veja o que o They Senhor cast the faz lots. com isso. Eles And the jogaram lot sortes fell on Jonah. e a sorte caiu sobre So they Jonas. asked him, tell Por us, isso lhe perguntaram, who diga-nos, is responsible for quem making é o all responsável this trouble por for us? causar They toda esta wept calamidade bitterly. para So nós? they are now in this Eles situation. choravam Who is amargamente responsible nesta for this? That's situação. fallen on you. Quem é responsável sobre esta What kind of work do calamidade? you do? Que tipo de Where do trabalho you come você from? faz? De onde What você is vem? your country? Qual é a sua terra, From o seu what país? people are you? De que povo? A qual povo você answered, pertence? Ele I am a respondeu, Hebrew, eu sou hebreu. and I worship Jehovah the Lord, Eu sou the God adorador of de heaven, Jeová, who o made Senhor, the o Deus sea dos céus, and the dry land. que When fez they o just mar heard e a that he terra made the seca. sea, Quando and he eles also made the ouviram dry que land ele and the fighting fez rich, o mar when they e a were trying to terra find que out eles what estavam the dry tentando land chegar is na saying, terra give us. que Deus criou, e quanto mais eles tentavam, ficava pior. When they just heard that he Quando worships eles ouviram the God isso, of heaven, who que made ele this sea, adora o Deus do céu que fez this este mar, terrified them, isso and they aterrorizou eles e perguntaram, what have you done? o que você What have you fez? done? O que você fez? They knew he was running away from the Lord because Eles he had sabiam already que ele told estava them so fugindo in the do beginning. Senhor, porque ele já lhes havia When he was dito no boarding. início, quando ele estava vindo a The sea bordo. was getting rougher O and mar rougher. estava cada So vez they mais asked him, agitado e eles lhe perguntaram, o que devemos What fazer should we com do to você? O que devemos Huh? What fazer should com we do você? to you? O que devemos To fazer make com the você? sea calm down Para for que o us. mar se acalme para nós. You tell us, what should we do to you Diga-nos, for o que making us go devemos through fazer this com stage? você para nos fazer passar por essa What should we morte? do to you? O que devemos fazer com você? The sea grew rougher, he said. O mar ficava cada vez mais agitado, disseram. E se voltaram para Jonas e perguntaram, o que nós devemos fazer com você para o mar se acalmar para nós? E ele respondeu, peguem-me e joguem-me no mar. Peguem-me e joguem-me no mar. Joguem-me no mar.
para acalmar a tempestade. Então eles perguntaram. Pick me up and toss me Jonas into the disse, sea. pegue-me, jogue-me no mar. Ai, ai, ele respondeu. Ai. And it will become calm. E ele se acalmará. I know that it's my fault. Eu sei que é por that minha this culpa great storm que esta violenta has tempestade come upon you. caiu sobre vocês. Instead, the men did their best Ao to invés row disso, back to the land. os homens se esforçavam ao afraid of máximo killing para remar de volta à terra, porque eles não But they queriam could matá-lo. not. For the Mas não sea conseguiram, even porque o mar wider tinha ficado ainda before. mais violento do que antes. Ai! Then they cried with Então and eles cried out clamaram bitterly. amargamente ao They Senhor. cried out to the Lord. Eles clamaram agora ao Please, Senhor. Senhor, nós Do not let us suplicamos. die Não for nos taking deixe this morrer man's life. por tirarmos a vida deste Do not homem. hold us accountable Não for caia killing sobre nós an a innocent culpa man. de matar For um you. inocente, porque tu, For you, Lord, ó have Senhor, done as you please. fizeste o que Verse desejavas. 15. Versículo 15. Then they took Jonah Então eles pegaram and they Jonas tossed him, e they o threw him lançaram, overboard. agarraram e lançaram into the sea, and para the o mar, raging sea grew calm o enfurecido. E então instantly. o mar se aquietou At this instantaneamente. the men greatly Com feared isto, the Lord, os homens and they offered a temeram ao sacrifice Senhor unto the Lord. e ofereceram And made sacrifícios vows to him. ao This is Senhor very e serious, fizeram-lhe isn't it? votos. Extremely Isso é muito serious. sério, Lord extremamente is sério, raising povo you. abençoado, que o Senhor está He's ressaltando saying it aqui. is not a joke Ele está to the dizendo, Lord não é that uma you should brincadeira para o disobey. Senhor que você deve desobedecê-lo. And in this example, I've raised E com Lot's esse wife, exemplo, eu and I'm estou raising this other. ressaltando a The mulher de Ló e esse aqui, with which a the Lord gravidade takes com a disobedience qual o that you Senhor see reigning in the church, vê a or reigning desobediência across que this você generation vê right now. na igreja e reinando através de toda esta geração Because number agora. one, we saw very Porque, clearly número um, nós that vimos muito disobedience to claramente God que a desobediência a essentially means Deus obedience to Satan. essencialmente That's just how significa grievous it obediência a is. Satanás. Então Because você vê Genesis quão grave 3:15 é. says, "He Porque will create Gênesis enmity 3,15 ele diz que between eu criarei inimizade and the children of the entre serpent." nós e os So filhos how da dare you serpente. again join Então, the serpent? como você ousa agora se unir à serpente? You see clearly when Você Adam vê and muito Eve claramente quando disobeyed the Adão e Lord. Eva Do you desobedeceram remember ao that the Senhor. Bible considers Vocês se Adam lembram as a son of que a God? Bíblia considerava Adão The como Bible filho says de Deus? he A Bíblia Adam diz was the son of God, que ele his criou son. Adão como The first one filho he de has Deus. just created, beloved, Primeiro, my Lord. ele o criou, foi o primeiro que ele When criou, muito Adam amado, disobeyed meu Senhor. Genesis Mas 2:16, quando 17, Adão desobedeceu o comando em Gênesis 2, 16, 17, Deus o instruiu e o golpeou com a morte até hoje. A morte tornou-se a experiência humana nesta terra inacreditável. O poder da obediência diante do Senhor. Você obedece o Senhor, Ele te leva no arrebatamento para o céu. Você desobedece o Senhor, Ele te leva diretamente para o lago de fogo. It is unbelievable. É inacreditável. The power of obedience to the Lord. O poder da obediência ao Senhor, como ele entesoura a obediência diante do seu trono. E entretanto, é chocante, é temível como que Deus ele recebe a desobediência, a gravidade com a qual ele recebe a desobediência do homem. And we also see nós também vemos que a desobediência, na verdade, vem como uma mentira. A desobediência ao Senhor Deus Todo-Poderoso vem como uma mentira de Satanás. Satanás diz, não precisa fazer, nada vai acontecer com você. Pode comer a fruta e comer, nada vai acontecer. Não, pode desobedecer o Senhor, se vestir como você quer na igreja, viva normalmente, uma vida secular, fique confortável, nada vai acontecer, você está na igreja. Não mesmo, não mesmo. Você pode ver pela mulher de Ló que tão próximo da libertação não significa ainda libertação. Quando ela estava muito próxima de ser salva, ela não foi salva. Por quê? Desobediência. A gravidade com a qual Deus recebe a desobediência, o que ele considera a desobediência. Então, desobediência ao Senhor é essencialmente uma mentira que vem de Satanás. Satanás diz, não, nada vai acontecer com você, não se preocupe.
E a outra coisa que nós estamos vendo aqui, neste outro exemplo que nós abrimos aqui, é que eu sempre desejei dizer isto para vocês ao longo do tempo, que quando você escolhe desobedecer o Senhor, não somente isso afeta você, a pessoa, mas também afeta as pessoas ao seu redor. Você viu muito claramente, eles choraram tão amargamente, eles gritavam, eles estavam acabados. Você pode imaginar, se você é um pastor e você desobedece a voz do Senhor, que está aclamando as nações para se arrepender e receber Jesus, e ser santos, e ser justo, e abraçar o temor de Deus, e preparar o caminho para a vinda do Messias. Você pode imaginar, se você é um pastor e desobedece a voz da nuvem de Deus que veio, que desceu, e me cobriu também. Você pode imaginar a tragédia que virá sobre você e as pessoas debaixo da sua autoridade. Quando a tragédia sobreveio a Jonas, ele estava lá embaixo, fingindo dormir lá embaixo. Mas afetou todo o navio. Todos iriam morrer. Todos iriam morrer, iriam afundar. Muito sério. Lembre-se, quando os reis de Judá desobedeceram ao Senhor, e então os babilônios vieram, isso afetou todo Judá, todos, pela desobediência do rei. Toda Jerusalém foi afetada pela desobediência dos reis. O reino do norte, a mesma coisa. Desobediência ao Senhor. Se você é a cabeça daquela casa, o homem, não somente afeta você negativamente e severamente para dentro do lago de fogo, mas também aqueles ao seu redor lá. Muito sério. E o Senhor também ressalta aqui o fato de que você não pode esconder a desobediência. Porque você vê, ele estava se escondendo lá embaixo, no porão. Então, muitas pessoas tentam esconder os seus pecados. Você não pode esconder o pecado. O Senhor vai sempre expor, vai sempre trazer à luz. É muito sério. E as consequências da desobediência é sempre o lago de fogo. O lago de fogo. E o que mais me impressiona é que mesmo quando você desobedece o Senhor, o Senhor está dizendo, Ele não vai dizer, não, tudo bem, eu vi que você me desobedeceu, mas tudo bem. Ele vai sempre te perseguir e te julgar no lago de fogo. E te perseguir, como neste caso, com juízo, e só depois que ele se arrepende, ele traz Jonas de volta para servi-lo. Desobediência conduz ao lago de fogo. Isso é muito sério, povo abençoado. Absolutamente sério. Conduz para o lago de fogo, nada menos que isso. Impressionante. Então, há muitas. Esta é uma conversa muito extensa, eu não sei quão longe eu posso ir, como eu disse, mas vocês podem ver muito claramente. Há muitos casos na Bíblia onde o Senhor agora exalta, Ele ressalta e levanta quão mortal é a desobediência. Lembra de Adão e Eva? A experiência humana nesta terra agora tornou-se morte, dor, sofrimento, choro, lamento, pranto, cânceres e sepulturas. Caim, o lago de fogo. Caim desobedece o Senhor. Você vai a Gênesis capítulo 4, 11 e 12. Ele veja, eu estou vendo que o diabo está te perseguindo. Resista-o. Resista ao diabo. Gênesis 4, do 11 ao 12. Gênesis 4, 11 e 12. Ele disse o seguinte: agora, amaldiçoado é você pela terra. Ok, vamos deixar isso até chegarmos na maldição. Onde o Senhor alerta. Gênesis, você vê que a maldição vem para a terra, primeiro de tudo. Gênesis 3, do 17 ao 19. Maldita é a terra. A maldição vem. Por que eu estou mencionando isso? Porque
que eu estou dizendo que a desobediência ao Senhor não é uma brincadeira. Todo aquele que escolhe viver a sua vida nesta terra em desobediência, eles literalmente andam na maldição de Deus. Eles vivem uma vida que é amaldiçoada por Deus. Uma vida que é amaldiçoada pelo Senhor. Eu não sei se alguém vai querer viver esse tipo de vida. Porque você vê Gênesis 3, do 17 ao 19. A desobediência, por causa da desobediência de Adão e Eva, a terra entrou em maldição, morte, dor. Todos os animais, tudo está amaldiçoado. Até hoje você vê os noticiários. Gênesis 3, 23, 24, Deus fecha a porta para que eles não tenham acesso à presença de Deus, a arca da aliança do Deus Todo-Poderoso. Mas Gênesis 4, 7, antes de irmos ao 11, agora é Caim, o filho de Adão. Versículo 7, ele diz o seguinte. O livro do Gênesis, capítulo 4. Ele diz: se você fizer o que é certo, se você fizer o que é certo, acaso você não será aceito? Se você fizer o que é certo, você não será aceito, mas se você não fizer o que é certo, saiba que o pecado está à sua porta. Ele deseja te conquistar. Ele que deseja você, mas você deve dominá-lo. Você deve resistir a ele. Olha isso. Então o Senhor alerta Caim, o filho de Adão. Ele alerta, ele avisa Adão, a Caim. Ele avisa Caim, não faça isso. Resista ao pecado, aparte-se do pecado. Não dê espaço para o pecado. O diabo está vindo. E é por isso que você vê no versículo 11 e 12, você vê o seguinte. Agora que ele não resistiu o pecado dominou ele. Agora no versículo 11, você vê Gênesis 4, 11. Agora você é amaldiçoado. E você é amaldiçoado pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não mais te dará a sua força, nem a sua colheita. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Ele está falando de alguém que era muito produtivo antes dele matar Abel e cair em pecado. Quer dizer, ele era muito produtivo. Ele produzia muita fruta, vegetais, os melhores. E agora o Senhor diz isso, que a terra não vai mais produzir. É amaldiçoada. A razão pela qual eu trago isso é para ressaltar para vocês, cuidado com essa desobediência que você vê que a igreja está brincando com ela. Obediência é o fundamento chave, a identidade fundamental daqueles que vão entrar no arrebatamento da igreja. Aqueles que eu vi subindo, obediência ao Senhor. Não tem como você conduzir a sua vida para fora da obediência. Você tem que obedecer ao Senhor. Não tem dois caminhos a respeito disso. Ele está dizendo que a igreja que eu vi é uma igreja obediente. E eu estou usando exemplos aqui para vocês entenderem a gravidade com a qual Deus leva a desobediência. Porque ele está dizendo que quando Adão e Eva desobedeceram a ele, não importa que ele era o seu primeiro filho. Imagina, o teu primeiro filho que você ama. Ai, não, eu vou perdoá-lo. Não mesmo. Ele julgou Adão e o amaldiçoou. A maldição da morte veio. Deus o amaldiçoou. Deus disse, não, esse foi a primeira experiência. Não, ele vai melhorar depois. Não mesmo. Ele o amaldiçoou. A morte está aqui até hoje. Dor, você vai nos hospitais, está cheio. Cirurgias, mortes nas estradas, guerras, tudo acontecendo, tiroteios, por causa daquela queda. Deus não perdoou aquilo. A gravidade com a qual o Senhor leva a desobediência. E você vê o seu próprio filho agora, Caim,
cair é alertado, cuidado, o pecado está vindo, batendo na sua porta, resistam. E ele não resistiu, então o Senhor o amaldiçoou imediatamente. Todos que desobedecem ao Senhor vivem uma vida amaldiçoada. E isso é uma coisa que tem que ficar muito claro para vocês. Acaba no lago de fogo, você vive uma vida amaldiçoada. Ai. A igreja deste dia presente. Olha os pastores. Ageu, capítulo 1, 6 e 7. É como se ele colocasse, tem um buraco na bolsa deles. Deus abre um buraco na bolsa deles. Eles ficam clamando por comida, tentam corromper-se, plante uma semente, você vai ganhar isso. Mas Deus colocou um buraco, eles têm bolsas furadas. É você que vai me pagar um almoço? E você vê eles fazendo assim. Porque ele furou a bolsa deles, ele amaldiçoou eles com um buraco nas bolsas deles. O dinheiro vai embora. Mas você vê agora, se você vê a natureza compassiva de Deus, você vê que não é a intenção nem o objetivo do Senhor, que a humanidade deve viver uma vida em maldição, debaixo da maldição de Deus. Não mesmo, de forma nenhuma. É Satanás que você sabe que foi lançado no lago de fogo que foi preparado para ele, e ele quer arrastar todos para lá. Por isso, ele fica te mentindo para você, para desobedecer o Senhor, como ele fez para você segui-lo no lago de fogo. É por isso que você vê que Deus tem zero tolerância à desobediência, e ele vai te lançar no lago de fogo. Satanás sempre quer que toda a humanidade desobedeça ao Deus Todo-Poderoso e viva debaixo da maldição e acabe com ele no lago de fogo. Para rejeitar a justiça, rejeitar a santidade que você vê na igreja hoje. Isto se chama desobediência. Isto é sério, muito, muito sério. E as consequências da desobediência é a separação de Deus. Também as consequências físicas nesta terra. Muito, muito sério, povo abençoado. Este é um assunto muito sério que o Senhor está levantando aqui. Obediência e desobediência. Olha a geração de Noé, amaldiçoada no lago de fogo. Deus leva a desobediência muito seriamente quando ele envia os seus profetas para anunciar para vocês se arrependerem, se apartar do pecado quando o juízo vem. Então você vai para o México ver o que aconteceu. Você vai à ilha de Hispaniola, na República Dominicana, e golpeado lá. Falei com as Filipinas, tudo isso, todas essas coisas que você vê. Até mesmo agora, eu acabei de chegar de Bordeaux, França, e ele diz: há um terremoto vindo se eles não se arrependerem. Deus leva a desobediência muito seriamente. Se eles não obedecerem ao Senhor, Deus vai julgá-los. E o Supremo é que se eles não se arrependerem, estarão todos no lago de fogo. Nós vimos a Torre de Babel. Tornou-se a sua Babilônia, a idolatria, onde o juízo acontece. Jerusalém é a mesma cidade, a mesma Babilônia que vai se levantar na tribulação. É inferno, 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 ininterruptamente. Inacreditável. Muito sério. Lembre-se de usar. Havia uma instrução para os coatitas, que eles deveriam carregar a arca da aliança nos seus ombros com as varas. Davi desobedece e Deus o fere bem ali no lago de fogo. Usar. Você se lembra de Acã com os seus pecados? O Senhor disse: destrua-os totalmente. E pegado, todos esses despojos são para mim. Mas ele escondeu alguns para ele, foi lançado no lago de fogo. Nadab e Abiú desconsideraram os protocolos e a instrução que foi estabelecido pelo profeta do Senhor. O Senhor falou com o profeta e o profeta passou a instrução daquela rebelião. E eles estão queimando no lago de fogo. Rei Saul, que foi para destruir os amalequitas, destruam-os totalmente. Não poupa nada. O que é esse Mé que eu estou ouvindo aqui? Destrói tudo isso.
Então Samuel fala, o que é este né, dessas ovelhas que eu estou ouvindo? Ele desobedeceu a instrução também, ele poupou Agabe, não destruiu o rei. O Senhor comandou, faça isso, ele não fez, ele não obedeceu, ele fez só em parte. Foi lançado no lago de fogo, o rei Saul. Judá foi lançado, foi para o cativeiro em Babilônia. O reino do norte foi para a Síria. Você pode continuar, a Bíblia está cheia desses exemplos e a gravidade da desobediência diante do Senhor. A severidade, quão severo é que você pode escolher desobedecer ao Senhor. É muito sério para ele, é inacreditável para ele que você pode desobedecê-lo. E hoje, Lucas 6,46, ele diz o seguinte, olha a igreja deste tempo presente, o livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Ele diz o seguinte, ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não o fazem o que eu digo? E ele diz, pois todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, obedece e pratica, eu vou te mostrar como eles são. Eles são como um homem sábio que constrói uma casa e vai profundamente, estabelece os fundamentos, os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas ela não foi abalada. Porque ela estava bem construída, construída na obediência, na palavra de Deus. E o oposto é a desobediência, inacreditável. Quem você será naquele dia? Você vê a igreja deste tempo presente, 2 Timóteo 3:5. Isso é total desobediência, total. E as consequências é o lago de fogo. Amor a si mesmo, amantes do prazer, falta santidade, falta poder, falta justiça, faltando a cruz, o sangue. Hebreus 6, de 4 a 6. Se deliberadamente permanecemos em pecado, Hebreus 6, do 26 ao 31. A desobediência na igreja deste tempo presente é inacreditável, é aterrorizante. É inacreditável. Desobediência. 2 Pedro 19 a 22 é um alerta para não abusar da graça, mas eles abusaram. Apocalipse 3 da igreja em Laodiceia. É terrível o que a desobediência pode fazer. Então, 1 Samuel 15, o Senhor diz o seguinte. O livro de 1 Samuel, capítulo 15. Ele diz o seguinte, versículo 22, mas Samuel respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra do Senhor? Ele diz, a obediência é melhor do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Obediência, povo abençoado. Obediência. Obediência. Desobediência é rebelião, é revolta. Então, é impressionante porque esta é uma conversa muito extensa. Se eu for, eu poderia ir com vocês até o limite com esta conversa, obediência e desobediência. A gravidade da desobediência diante do Senhor, Ele leva extremamente sério quando você o desobedece. E aqueles que são obedientes, ele diz, esses são aqueles que são fiéis e confiam nele. Veja Abraão, Gênesis 22, ele obedece tudo que Deus diz, porque eles o obedecem. Esta é a manifestação da confiança nele, de ter fé nele. Eles se lançam, se apegam a ele. Confiam nele. Quando você é obediência, aquele tremendo que ele faz com você.
He knows how to deliver Ele sabe como te the libertar. obedient, the Os godly. obedientes, while os santos, enquanto que ele unrighteous, pune os injustos disobedient. e os desobedientes. God's faithfulness A fidelidade de Deus to the faithful. com os fiéis. That is the monument there. that you Este é see o when you look at monumento que Lot's você vê wife. lá quando você olha para a mulher de Ló, como aquela It bespeaks coluna. God's Aquela coluna de faithfulness sal fala da fidelidade de Deus aos to fiéis. those that were faithful Porque to aqueles him, que foram fiéis a obedient Ele, to him, obedientes a Ele, they are not there. eles não estão lá. They entered glory. Eles entraram na glória, But she remained there. mas ela ficou lá. That is really a testament Isto that é God realmente is really um faithful. testemunho de que Deus é obedience. realmente fiel com os obedientes. And so, Então, we can continue this nós conversation podemos again continuar another esta time. conversa It em is outro very tempo. extensive. É muito I've always extenso. longed Eu to start sempre this conversation desejei with you. ter It's essa a big conversa com conversation. vocês. It's the É uma hallmark grande of the conversa. church. É a marca The Lord registrada raptures. da igreja que o It's a Senhor very arrebata. serious conversation É uma conversa we muito need to séria. inculcate, Nós precisamos to bring inculcar, into the mainstream trazer of this announcement dentro of the da glorious corrente coming principal of the deste Messiah. glorioso anúncio Because da at the gloriosa heart of vinda this do Messias, conversation porque no coração desta conversa está a definição of the genuine church that da Lord igreja takes that has genuína que o seen Senhor leva glorified e que eu vi and glorificada entering e glory. entrando na Those who glória. have received the Lord, Aqueles que repeat querem this receber prayer. o Senhor, Say, repitam esta "Dear Lord oração e digam: Jesus, Querido Senhor I Jesus, love you, my Lord eu te Jesus, amo, meu Senhor Jesus, and I repent before e eu me you, my arrependo Lord diante Jesus. de ti, meu Senhor Jesus. I repent, Lord, Eu me because arrependo, this Senhor, generation porque we are esta geração disobedient nós to you. somos desobedientes a ti. We are disobedient Nós somos to your instruction. desobedientes à tua instrução word. e à tua palavra. But Lord, today I Mas, Senhor, repent and hoje eu turn me away from arrependo sin, e me the aparto sin do of pecado, disobedience. o pecado da desobediência. And I ask you, E eu my te Lord peço, Jesus, to meu come into Senhor my heart Jesus, and para renew. entrar no meu coração e me renovar. Create Por favor, obedience in me. crie a obediência em mim. Put in me and create Coloque em in me mim, an põe em mim, obedient cria em mim Christian lifestyle. um estilo de vida cristã That I may obey obediente, your way, para que eu possa and obey obedecer your a instruction, sua instrução and e o seu fully caminho submit e submeter-me under your lordship for the totalmente glorious kingdom of debaixo God. do teu senhorio até o glorioso reino Lord, de use Deus. me to reach Senhor, out usa-me para to those who alcançar are aqueles disobedient, que são rebellious desobedientes e against you, rebeldes contra that ti, they too para que may eles see the também importance of possam ver a obedience importância da for obediência posterity, for the até a future, for the posteridade, eternity. para o seu futuro In the e a sua mighty name of eternidade. Jesus, I'm No born again. poderoso nome de Jesus, So nasci you de see novo. very Amém? clearly Então vocês veem muito claramente that this world is so que este temporary, mundo é blessed tão people, temporário, povo very abençoado, temporary, muito and that temporário, those who e are que heavenly aqueles que focused, são focados no those céu, who are living their aqueles life que on estão this earth vivendo with a a vida heavenly nesta perspective, terra com uma perspectiva are strictly celestial, the estão obedient Christians. They estritamente are os the genuine cristãos Christians obedientes, who são are going os to enter heaven. cristãos genuínos que The vão Lord bless entrar you. no Thank you. céu. Que o Senhor os abençoe. Obrigado.